Olá, como vão? Nós vamos falar sobre lombalgia. Quem vai falar com vocês hoje é o professor Márcio Moura. Então, lembrar que lombalgia é um tema bastante frequente na prática médica. Provavelmente todos os doutores vão ter contato com algum paciente com esse tipo de problema clínico. Então, a lombalgia ela está frequentemente presente na prática médica, perdendo principalmente somente para a cefaleia. Então, nós daremos continuidade desse tema, que é o tema de lombalgia, e associado com outros 4 temas, que é hérnia de disco lombar, a estenose do canal vertebral, osteoporose e mieloma múltiplo, que nós vamos dar uma noção desses problemas clínicos. Conceitualmente, lombalgia se refere a uma dor crônica com mais de 6 meses de evolução do evento inicial. Então, o que nós temos que lembrar é que um conceito básico, como a coluna vertebral é do homem atual. Então, a nossa coluna vertebral nem sempre foi dessa maneira. Então, aqui nós temos o esqueleto da Lucy, e esse esqueleto da Lucy permitiu uma grande parte, não somente o crânio, mas grande parte de outras regiões do corpo, permitiu o entendimento evolutivo da coluna vertebral. Então, aqui nós temos o Homo sapiens e aqui o Homo erectus. Veja a diferença de tamanho, mas principalmente em relação à pelve e à coluna vertebral e a desproporção de membros. Então, aqui muito próximo de um símio e aqui do homem. Então, o que temos de diferenças filogenéticas? Então, aqui nós temos a pelve de um chimpanzé, aqui do Homo erectus e aqui do Homo sapiens. O que nós temos de diferença? Essa pelve, ela largou e sofreu um processo de inclinação, alargamento e processo de inclinação. Esse alargamento se decorreu que, ao ficar em pé, o processo gestacional necessitava de uma pelve mais larga, né? Então, fez com que a insinuação da cabeça do feto fizesse esse alargamento progressivo da pelve. Então, esse alargamento também proporcionou um aumento da base, aumentando o equilíbrio do Homo sapiens. Então, aqui nós vemos a pelve do chimpanzé, né? Veja como é diferente a parte pélvica para o trajeto de nascimento em relação ao atual. Então, aqui, espécie humana de 3,2 milhões de anos atrás e atualmente. Então, veja a diferença bastante importante, principalmente relacionado à forma de alargamento de base para equilíbrio desse ser humano para ficar em pé. Então, aqui nós temos a comparação entre aqui o chimpanzé, australopiteco e o homem atual. Então, veja a grande diferença da formação da pelve, do alargamento da pelve que houve nisso, e com isso houve um acoplamento, um crescimento também da região sacral. E esse aumento da região sacral foi visto, então, nessa evolução filogenética, que há uma teoria chamada teoria trapezoidal. Então, quer dizer, a vértebra inferior é mais larga, a superior um pouco menos larga e assim sucessivamente até a região cervical. Então, isso determinou uma dinâmica de equilíbrio para que a gente pudesse ficar em pé. Aqui do outro lado nós temos a coluna vertebral de um primata, onde ela é toda iso, né? Então não tem uma diferença, então ela chega até a ser invertida, um pouco invertida a pirâmide, que determina uma instabilidade, não podendo ter o equilíbrio de bipedestação. Então, os humanos já nascem pronto? Não. Então, quando nós nascemos, nós somos cifóticos, né? E geralmente isso está relacionado à posição fetal intrauterina. Começa um processo de desenvolvimento, uma fase transicional. Isso se dará do nascimento até o 3º ano. No 3º ano que vai se ter uma coluna vertebral muito semelhante à do adulto atual, né? Então, no nascimento não se nasce com a coluna vertebral com a curvatura que nós temos do adulto e nem temos desenvolvimento neuronal adequado conforme nós temos para um adulto. Esse desenvolvimento só vai ocorrer até o 3º ano. Então, no 3º ano, nós vamos ter o canal medular ao final de nível de L2
Esse é o início em nível de final de L2, o canal medular, e o cone medular iniciando lá em T11. Nós vamos ter um desenho das curvaturas vertebrais, que é a lordose lombar, a cifose torácica e a lordose cervical, então no terceiro ano. Então isso faz com que uma criança tenha uma diferença de início da sua caminhada. Quer dizer, cada um tem um amadurecimento neuronal diferente e um tempo adequado para cada um de nós. Então, nós, mesmo que tenhamos que estimular, o nosso desenvolvimento neurológico ele vai ser adequado conforme cada pessoa. E quando nós temos aqui a coluna vertebral do adulto, então aqui as curvaturas, cifose, lordose cervical, cifose torácica, lordose lombar e a cifose sacral. Esse posicionamento vai dar o que nós chamamos de alinhamento de equilíbrio, que parte do canal auditivo externo, né? E essa linha imaginária do canal auditivo externo, ela deve passar junto ao promontório, bem na região lombosacra, na transição lombosacra. E aqui nós teremos o processo de inclinação, isso nós chamamos do equilíbrio sagital. Esse equilíbrio sagital está relacionado ao nosso potencial de ficar em pé, do nosso potencial de equilíbrio, de ganho de mobilidade e de estabilidade da coluna vertebral. Quer dizer, mesmo que nós façamos vários movimentos, várias atitudes, o nosso eixo volta no local. Esse eixo, fisiologicamente, ele pode ser modificado, principalmente aqui o exemplo da gravidez, onde a mulher desenvolve uma lordose para compensação do crescimento abdominal, pelo conceito. E também nós podemos ter alguma alteração hoje, ou atualmente degenerativa, com alguma patologia. Mas assim passando a gravidez, a mulher volta a ter sua inclinação normatizada, voltando ao eixo, né? Então nós temos que lembrar também que apesar desses eixos todos, há uma quantidade de elementos que são chamados elementos constantes na coluna vertebral. Entre eles, o corpo vertebral, é lógico, está em toda a coluna vertebral. Nós temos o pedículo vertebral e a lâmina. Então, esses são constantes. Também as facetas articulares superior e inferior, os processos espinhosos e transversos. Esses são elementos que estarão constantes em todas as vértebras. Porém, depende da região, a vértebra tem sua característica anatômica. Então, cervical ela é menor, seguido da torácica, que é intermediária, por fim, a lombar, que ela é muito maior. E a sacral, que é a confluência de várias peças e são diferentes de tamanho, sendo a maior em S1 e diminui progressivamente até S5. Então, os elementos estão todos constantes, porém tem algumas características próprias. Por exemplo, na cervical nós temos aqui o forame transverso, onde trajeta a artéria vertebral. Na torácica nós temos as facetas articulares. Costal, no processo transverso, e a costal no corpo vertebral, que vão unir as costelas. E na lombar nós não temos nenhum elemento assim de associação, nós temos a vértebra propriamente dita, e ela é muito mais robusta se comparado com as demais. E no sacro nós não vemos aqui o forame como nós vemos nas outras vértebras, pois o forame está interno no tecido no corpo vertebral. Por quê? Porque o processo transverso ele é extremamente alargado e adaptado para sua associação com a pelve. Então, aqui nós temos uma ressalva que na região superior da coluna vertebral, as peças vertebrais C1, C2, elas são completamente diferentes das outras demais, pois nós temos um complexo articular, nós não temos um complexo de associação do corpo vertebral com o disco intervertebral. Então, nós temos a C1, que faz a conexão com o occipito na sua parte superior, e na sua parte inferior ela faz a conexão com a faceta articular de C2 e o dente do áxis, que também tem uma parte articular aqui. E somente a partir de C2 e C3 nós teremos a presença do disco intervertebral. Então, C1, C2 e occipito é um conjunto articular, não é concebido com o disco intervertebral. Na dorsal, nós temos aqui as facetas articulares relacionadas às costelas, e nós temos as facetas articulares superiores e inferior e o processo
espinhoso, ele é mais inclinado caudalmente, e o corpo vertebral ele é muito iso em toda a sua extensão, tá? Na lombar, nós temos um corpo vertebral muito mais robusto, as facetas articulares são bastante proeminentes e o corpo vertebral extremamente maior que os demais. Em todos os elementos, eles são muito mais robustos comparado com as outras vértebras. Aqui o sacro, nós temos aqui a faceta auricular, que é a faceta que nós temos a cartilagem que se relaciona com a pelve, bem como nós temos os ossos sacrais, as vértebras sacrais, que são separadas por um disco rudimentar quando criança, e no adulto eles se fundem completamente. E essa hipertrofia do processo transverso vertebral sacral é que faz o processo articular e vai fazer toda uma estabilidade do sacro em relação aos demais partes do corpo. Fora esses elementos, agora nós temos uma quantidade de ligamentos que se unem em todo esse corpo vertebral, desde a região occipital até sacral. Nós temos 2 ligamentos na região de corpo vertebral, ligamento longitudinal anterior e ligamento longitudinal posterior, que unem as vértebras. Depois teremos aqui os ligamentos mais móveis, que é o ligamento flavo ou ligamento amarelo, seguido por ligamentos um pouco mais estáveis, mais resistentes, que são os interespinhosos, os supraespinhosos e o intertransversal. Então esses ligamentos vão fazer um complexo de estabilidade fibrosa, permitindo assim um alinhamento e um agrupamento de vértebras, como se trabalhasse em conjunto, mas tem em cada conjunto uma articulação que são mantidas por esses ligamentos. Então aqui nós vemos o disco intervertebral, ligamento longitudinal anterior, posterior, ligamento amarelo, intertransversal, interespinhoso e supraespinhoso. Aqui outro detalhe, ligamento longitudinal anterior, ligamento longitudinal posterior, ligamento amarelo e interespinhoso. Por que é importante lembrar desses ligamentos? Eles também vão estar envolvidos em alguma gene de patologia. Por exemplo, a espondilite ankilosante ela é muito frequente associada à ossificação do ligamento longitudinal anterior, principalmente em qualquer segmento, mas principalmente cervical e torácico, lombar também, né? Então, essas vai endurecendo, enrijecendo e perdendo a mobilidade da coluna vertebral. O ligamento longitudinal posterior frequentemente pode estar associado com ossificação do ligamento. Isso é bastante frequente na raça amarela. Então, os trabalhos japoneses são os mais frequentes sobre a ossificação do ligamento longitudinal posterior, principalmente ao nível cervical. E é comum, praticamente a todos os humanos, uma hipertrofia do ligamento amarelo, que vai contribuir num processo de estenose do canal medular, quando nós temos uma hipertrofia desses ligamentos. Outra parte importante é relembrar a musculatura. Tá? Então, a musculatura na coluna vertebral, ela tem uma grande massa de musculatura na região posterior. Por quê? A região posterior, ela é a extensora completamente de todos esses elementos. E é muito confundida, pois as pessoas acreditam que fazendo exercícios abdominais, reforços abdominais, equilibram a coluna vertebral, mas é um engano, pois a musculatura paravertebral na região posterior, ela que realmente faz o equilíbrio da coluna vertebral. Então nós temos uma grande quantidade de musculatura na região nucal e uma grande quantidade de musculatura na região lombar. Na região dorsal nós temos um processo um pouco diferente. A musculatura ela é trabalhada com várias camadas, principalmente na região dorsal. Então veja que são várias camadas finas de musculatura com um grande sistema ligamentar, né? Então elas vão se superpondo e vão assim distribuindo mecanicamente suas forças. Então são músculos que não são extremamente proeminentes, mas uma grande quantidade deles trabalhando junto favorecem uma estabilidade maior da coluna vertebral, desde a sua inserção não só em corpos vertebrais, mas no tronco, nos arcos costais. Então são os multifitos esse conjunto. Uma ressalva importante é a transição occipito-cervical.
onde aqui nós temos a musculatura nucal. Então, essa musculatura é estabilizadora da cabeça, né? Extensora da cabeça. Então, a cabeça nós temos uma tendência de flexão e nossa musculatura é muito forte na região posterior para realizar um processo de extensão. Um músculo extremamente importante é o trapézio e os elevadores da escápula que se fixam. Então, esses músculos eles vão trabalhar de uma forma bastante importante. Então, veja, no jovem temos uma musculatura mais proeminente, e no idoso ele acaba lançando mão de um cajado, uma muleta para andar. E o que nós temos nesses grupos musculares? É como se fosse um sistema de roldana. Eles são distribuídos em toda a região posterior e trabalham num sistema de roldana, sincrônico, assincrônico, para ganhar mobilidade e, ao mesmo tempo, estabilidade. Então, esses mecanismos são de múltiplas roldanas. Então, uma aqui, outra maior, outra aqui, e assim vão se somando. Então, não precisam ser completas, desde cima até embaixo, mas elas vão se somando ao longo de todo o trajeto da coluna vertebral no sentido de anterior para posterior, aumentando um número impressionante de músculos na região. O mesmo acontece na coluna, na transição cérvico-torácica. Então você vai tendo um grupamento de músculos que vão trabalhando de uma forma sincrônica a manter a estabilidade vertebral. Isso na região posterior, mas na região anterior nós também temos. Então os corpos vertebrais são unidos e estabilizados com musculatura anterior na região cervical, a mesma coisa que acontece na região lombar. Então nós temos uma musculatura anterior, né? Então a parte vertebral trabalha aqui bastante sincrônica para manter a extensão. Outra região que trabalha dessa forma é a musculatura abdominal. Então reto abdominal, os oblíquos e os transversos, bem como a musculatura acessória do reto abdominal, a musculatura do quadrado lombar e a musculatura do ilíaco e psoas ilíaco, né, que trabalharão em conjunto na região anterior. Então veja que a quantidade de músculos para a região anterior é muito menor que na região posterior. E erroneamente se acredita que a musculatura anterior, exercícios abdominais, são importantes para a coluna vertebral. Claro que são, mas porém, em proporcionalidade, os extensores da coluna vertebral são muito mais importantes. Então aqui mostrando a musculatura oblíqua transversa, na reto abdominal, psoas e o quadrado lombar. Então quando nós olhamos assim, então existe uma trama muscular bastante adequada, bastante organizada para manutenção abdominal e do tronco também. Então conjunto de musculatura posterior e anterior. Então esse equilíbrio ele é bastante dinâmico, bastante sensível. Então as modificações de musculatura são muito claras quando nós temos distensões, dores, posicionamento. E por que uma quantidade de músculos trabalhando assim de roldana? Para que a gente possa ter uma atividade diária e não sentir dor. Então nós temos inúmeros grupos trabalhando sincronicamente, sem nenhum sobrepor ao outro de uma maneira assim que você tenha mais dor ou menos dor. Pode acontecer de ter a dor que daí a gente tem um déficit funcional, quer dizer, nós estamos fora de forma, diríamos assim. Então todo esse conjunto, eles vão trabalhar a mobilidade, quando inclinação, rotações, flexão, extensão. Então cada músculo ele é associado a um movimento muito mais que um outro. E esse conjunto muscular aqui vai dar o nosso equilíbrio sagital. Então aqui nosso eixo normal, um eixo em lordose, um eixo em cifose. Esse tem menos dificuldade de queda, esse muito mais e esse um pouco menos. Então essas modificações do eixo sagital são relacionados principalmente a problemas musculares. Junto aos músculos nós temos a conectividade. A conectividade se dá pelos nervos. Nós temos a formação do plexo braquial, que é a conectividade de membro superior. Nós temos o plexo na região dorsal, que vai da primeira costela até a 12ª, então ela vai fazer toda a região torácica e abdominal. Na região lombar nós temos dois plexos, que é o plexo lombar, que vai de L1 até L3, e o plexo lombosacro, que vai de L4 até S1,
e nós temos o plexo sacral, que está mais relacionado a esfíncter. Junto a esse, nós temos um sistema autônomo, formação de gânglios paravertebrais na região anterior. Porém, essa conectividade neuronal é que vai dar funcionalidade muscular, motora, né? E isso vai ter uma tradução importante. Aqui nós dividimos toda essa conectividade através de dermátomos. E assim nós conseguimos identificar onde está a nossa patologia, em que nível mais alto, qual raiz que está envolvida, e tudo isso através do conhecimento de sensibilidade e motricidade, que vocês doutores já tiveram essa aula, provavelmente em propedêutica. E tudo isso anterior quanto posterior. Aqui vale lembrar, em relação à sacral, uma definição importante que é o períneo, né? O períneo ele está relacionado à pequena área que vai da raiz do pênis, logo abaixo da bolsa escrotal, da raiz do pênis até o ânus, na mulher da comissura dos grandes lábios até o ânus. Essa região ela tem chamada períneo. Então ela é triangular. Então vai dessa parte aqui na tuberosidade isquiática, ânus. Então essa região é chamada períneo. Ela é raiz de S5, 4 e 3, é relacionada à sensibilidade perianal. Então isso aqui pode ter alteração, principalmente numa síndrome chamada síndrome caldequina. Outra coisa importante que nós precisamos chamar é o pudendo. Então, pudendo é a área onde está contido os órgãos genitais. Então, nós chamamos pudendo masculino e pudendo feminino. E a região inguinal, ela é relacionada à área compreendida ao trígono femoral. Então, veja que a área inguinal é L2, a região do pudendo é S2, na parte superior de L1, onde estão os pelos pubianos. E o períneo é de S5, 4 e 3. Então, numa região bastante próxima uma da outra, nós temos inervações bem diferentes. Então, é importante relembrar o que é períneo, o que é pudendo e o que é inguinal. Tá? Então, isso é importante porque a nômina está relacionada a isso. Então, essa conexão com o meio externo, né? Então, isso é relacionado com a mobilidade da coluna vertebral. Então, essa mobilização da coluna vertebral, ela está relacionada também com as projeções das facetas. Então, veja, a faceta cervical, a faceta articular cervical, tem uma inclinação de 45 graus com plano transversal. A dorsal, nós temos uma inclinação de 80 graus e um plano transversal de 20. Na lombar, esse eixo muda para 90 graus e ela é côncava. E no eixo transversal muda para 45 graus. Então muda completamente. O que faz isso? Faz um encaixe mais adequado uma vértebra em cima da outra. Então esse encaixe é um encaixe como se fosse uma telha. Então vão se encaixando sucessivamente corpos vertebrais uns sobre os outros. E logo eles estão associados com o quê? Com ligamentos. Então a mobilidade dessa coluna vertebral, que está associado a uma articulação semimóvel na região anterior, com uma articulação sinovial móvel posterior, que tem sua limitação por causa da outra articulação, porém tem seus movimentos. E esses movimentos também estão atrelados à inclinação da faceta articular. Outra mobilização que acontece erroneamente, nós chamamos que a coluna dorsal ela é rígida, porém ela tem outras articulações, ela é semi-rígida, não é rígida completamente. Então ela tem as articulações que vão fazer a mobilização da caixa torácica, e essas articulações se dão através das costelas nas vértebras, e é fixada com ligamentos em cima dessas facetas articulares. E esse movimento se dá também junto aos corpos vertebrais. Então essa mobilidade ela existe, ela não é completamente rígida. Outro que erroneamente a gente acha que é rígida é a articulação sacroiliaca. A articulação sacroiliaca ela tem um movimento anteroposterior e um movimento lateral, então causando um pouco do processo de rotacional, principalmente quando ficamos em pé, saímos de sentado, ficamos em pé. Nesse movimento a gente faz um certo movimento de rotacional e assim a gente consegue caminhar adequadamente.
Ou, eventualmente, ao acordar pela manhã, é quando nós temos um pouco mais de rigidez nessa articulação, não levantamos e caminhamos rapidamente. Às vezes caminhamos um pouco mais lento, é como se o corpo fosse aquecendo. Isso é um sinal de propriocepção dessa faceta articular. Então ela tem uma movimentação menor por ter uma grande quantidade de movimento, de ligamentos, que são os ligamentos mais resistentes que nós temos no corpo, estão relacionados à articulação sacroiliaca. E assim nós temos então toda essa tradução anatômica de uma mobilidade considerada normal ou anormal. Então, na coluna cervical, inclinação em torno de 35 graus, a flexão em torno de 65, extensão 40 e rotação 50 graus para cada lado. E na coluna lombar, é relacionado à mobilização região lombar, inclinação 40 graus, flexão anterior 85, a extensão 60 graus. E nós temos a rotação, que ela deve ser mensurada sentado, não em pé, pois em pé o quadril pode dar um falso mobilidade, mas em torno de 40 graus sentado, essa rotação lombar. E quando em pé, a gente pode realizar os primeiros testes, né, que é o teste de mobilidade, quanto que movimenta essa coluna, né? Então, a gente tem aqui em pé 30 centímetros, daqui até aqui, você faz a flexão e aumenta o movimento. Na região mede-se isso aqui, marcando os parâmetros, e na flexão ganha mais 5 centímetros. Então, a coluna ganhou movimento. Através do quê? Da extensão dela. Da flexão ganha uma extensão dela. E com isso nós temos a chamada distância polpa-chão. É o famoso teste de Adams. Então aqui vocês vão receber um print dessas aulas, mas aqui nós temos uma grande quantidade de movimentos relacionados a essa coluna vertebral. Então, o que nós falamos conceitualmente assim para iniciar a entender um pouco da lombalgia, né? Falamos do desenvolvimento da antropologia, os elementos vertebrais constantes, corpo vertebral, pedículo, lâmina, processo transverso, faceta articulares, dos ligamentos, principalmente longitudinal anterior, posterior, ligamento amarelo, interespinhoso, supraespinhoso e intertransversal. O conceito da musculatura da região posterior, que é muito mais forte, mais robusto do que da região anterior, e suas interações de mobilidade. Conectividade relaciona ao conceito neuronal integrado com musculatura e sua mobilidade traduzida por anatomia facetária junto com a concepção de ligamentos e estabilidade articular. Outro fator importante é como se desenvolve a coluna vertebral. Então, o desenvolvimento dos somitos vão fazer que você tenha um desenvolvimento conjunto do corpo vertebral, canal vertebral e nervos. E no meio do caminho nós temos a formação do disco intervertebral. E na fase final nós temos o disco intervertebral, vértebra e o núcleo pulposo, que é a notocorda, resquício de notocorda. Então essa é a característica adulta. Aqui a gente vai falar um pouco mais do disco intervertebral, porque o disco vertebral sempre recebe a culpa de inúmeras quantidades de dores nas costas. Porém, ele para ser um processo degenerativo, ele demora bastante. Então, o que é um disco intervertebral? É um grupamento de círculos concêntricos fibrosos com seu centro mais gelatinoso, que é chamado núcleo pulposo. E esse ânulo fibroso, ele é fixado entre os corpos vertebrais, através do quê? Através de uma placa, né, cartilagínea. Então, essa placa cartilagínea, igual na articulação que nós temos no joelho, quadril, etc., ela recebe um processo de difusão de água. Então, faz o seguinte movimento. Quando ficamos em repouso, esse disco ele é hidratado. Ao ficarmos em pé, caminhando, fazendo alguma atividade, esse disco sofre um processo de desidratação. Então, quando nós levantamos, nós temos uma altura muito maior do que o nosso final do dia. Por quê? Porque o disco vai sofrer uma desidratação. Então, o disco tem esse balanço bastante complexo de entrada e difusão de líquidos.
E o núcleo pulposo, então nós temos aqui a área do núcleo pulposo, condroide, e aqui nós temos os círculos fibrosos que estão contendo esse núcleo fibroso, o núcleo pulposo, né? E aqui nós temos a placa condral, que é a placa cartilagínea. Então, dissecando esse núcleo pulposo, então nós vamos ter aqui o ânulo fibroso, o núcleo pulposo. Retirando o núcleo pulposo, ficamos somente com os núcleos fibrosos. E por fim, nós retirando o ânulo fibroso, nós sobramos o que aqui? Sobra o esqueleto da inserção do disco intervertebral no corpo vertebral. E aqui está o corpo vertebral. Então, a placa terminal, o ânulo que fixa ao redor da vértebra. E como é que se dá isso aqui? Então, tem essas outras figuras, mas o que é importante aqui, nós temos o núcleo pulposo, os ânulos fibrosos, e aqui nós temos a cartilagem hialina. Ao redor nós temos um suprimento sanguíneo, e aqui que se faz a difusão. E essa difusão vai reidratar e realimentar por difusão esses elementos. Nós vamos ter um processo degenerativo quando é interrompido esse processo de difusão de líquidos que vem a nutrir o disco intervertebral. Então, essa figura compreende isso aqui. Então, nós temos tecidos diferentes no nosso disco intervertebral. Então, nós temos a placa cartilagínea aqui, que é chamada também de a base do disco, onde se insere. Nós temos o ânulo fibroso, que é um tecido fibroso. Então, aqui nós temos células fusiformes e um tecido fibroso, frouxo, muito mais exuberante que o número de células. E aqui nós temos o núcleo pulposo. O núcleo pulposo ele é uma tendência condroide, que é um resquício condral de notocorda também. E como é que se traduz isso clinicamente? Então, a degeneração do disco, então nós temos aqui 3 colunas. O disco, uma visão macroscópica, radiológica e de ressonância. É para ter uma ideia de como se dá um processo evolutivo degenerativo da coluna lombar. Então, na linha A aqui, um disco bastante saudável, um espaço, no raio-x a gente vê um espaço discal bastante preservado, e na ressonância nós vemos um núcleo pulposo e o ânulo fibroso bastante preservado, e a placa terminal, cartilagínea aqui, bastante tranquila, bem fininha, bem sem muito sinal. O oposto, vamos pegar metade aqui. Aqui nós já temos um processo de fibrilação no disco intervertebral, e vai se mostrar de que maneira. Nós temos um espessamento, uma esclerose da área cartilagínea. Então essa área começa a tornar desgaste, um incipiente, e na ressonância mostra. Esse disco ele começa a se tornar desorganizado. Então veja aqui, está organizadinho. Aqui ele já perde aquela parte de líquido, o centro, o núcleo pulposo já não é mais redondo, começa a ficar irregular, pode ter projeções anteriores, posteriores. Então já é uma falência progressiva do disco. E aqui nós temos uma fase de um disco bastante avançado, com processo degenerativo, osteófito, e a gente vê o disco totalmente fragmentado, absorvido, perda de altura. Então aqui provavelmente uma pessoa que, vamos dizer, na fase jovem tinha lá 1,80, nessa fase mais aqui da senescência tem lá 1,75, 1,74, que é muito comum a perda de altura dos discos intervertebrais. Vai somando aí meio centímetro mais ou menos por perda e vai diminuindo a altura. E aqui a ressonância mostrando. Então a placa terminal, a condral bastante espessada e irregular, como num processo de artrose naturalmente, e absorção do disco intervertebral. E aqui o exemplo na ressonância. Então nós temos um disco jovem, intermediário, que vai degenerando progressivo até chegar à fase de artrose. Então um processo degenerativo que hoje é factível de mensurar através da ressonância. E esse processo degenerativo se dá do quê? Por história genética. Então nós temos aqui inúmeros genes que estão envolvidos no processo degenerativo lombar. Então, processo de vitamina, fatores de crescimento, o colágeno, a degeneração de colágeno, o metabolismo, metaloproteínas envolvidas, principalmente as metaloproteínas, e processos inflamatórios, interleucinas 1 e 6, as cicloquinases também. Então, propriamente,
o tema lombalgia ele é associado a um grande movimento da musculatura, ligamentos, facetas articulares e um processo degenerativo associado. Então, para se entender como vamos ter uma lombalgia e uma lombociatalgia, nós temos que ter uma predisposição, principalmente, associada à alteração da nossa atividade lombar, junto com, principalmente, a musculatura. E quantos por cento da população está envolvida nisso? A dor lombar, 80% da população mundial. Como disse no início, perde somente para a cefaleia. Quais regiões que dói? Ainda bem que não dói em tudo. Dói em segmentos. A dorsal 17%, cervical em torno de 64%, a lombar 67%. Então veja, onde nós vamos ter mais cervicalgia e lombalgia. 90% disso aqui é totalmente só tratamento conservador. Por quê? Musculatura, a alteração muscular, alguma distensão, algum esforço, etc., está envolvido nisso. Por que a musculatura? Porque a grande maioria da população não faz atividade física regular. Trabalha, não tem tempo para fazer atividade física. Então a incidência está associada à degeneração lombar, 40%. E isso vai estar acontecendo em pessoas acima de 30 anos. 90% acima de 50 anos. Então a degeneração é um substrato inicial para determinar a dor lombar. Então 70% a 80% tem lumbago e 90% está com degeneração. Importante relembrar aqui a história familiar. Então pai e mãe que tem dores lombares, é muito frequente o filho, a filha ter também algum processo degenerativo associado ou desenvolver algum problema de dores. Atividade laborativa, o trabalho de cada um, não significa que o que fica sentado tem menos incidência de dor lombar. Nem significa que a pessoa que trabalha mais no pesado tem menos dor. Então depende assim de uma associação de história genética com a sua atividade laborativa. Em ambos os casos, se eu trabalho no pesado, eu tenho que fazer exercício para conseguir trabalhar bem no pesado. E se eu trabalho sentado, eu tenho que fazer exercício para manter uma atividade laborativa mais sedentária. Então, de qualquer forma, eu tenho que fazer alguma atividade física complementar. E eu posso ter algum evento traumático, no desenvolvimento dessa lombalgia. Quando nós temos essas dores pequenas, variáveis, vão e voltam, elas não são preocupantes. Nós temos alguns sinais chamados red flags, que são extremamente importantes que a gente levante alguma consideração mais de urgência, porque quando nós temos a presença de parestesias associadas às dores lombares crônicas, significa uma piora. Então, quer dizer, tem alguma coisa errada, extremamente importante de ver. A alteração de esfíncter, principalmente relacionada à cauda equina, quem tem uma dor lombar crônica, de repente começa a perder a capacidade de micção e defecação. Então isso pode estar alterado na sino-cauda equina. Esse aumento progressivo da dor, um aumento de intensidade, dor associado com febre, que são os processos infecciosos. Lembrar que a tuberculose está com uma incidência bastante importante. E dor insidiosa em idoso acima de 50 anos pode estar relacionado a metástases. Então aqui, como falado, sino-cauda equina, a dor severa por alguma patologia associada, um trauma grave, queda sentado, principalmente em idosos, febre que vem associada ao processo infeccioso, perda de peso que pode estar associada a alguma doença diabetes ou infecção ou neoplasia, pessoas que têm história prévia de câncer, então pensar na possibilidade de ter um câncer. Pessoas acima de 50 anos que possam ter um processo degenerativo associado e pessoas que usam drogas ou esteroides, então tem que tomar muito cuidado que eles podem desenvolver algum processo de dor muito mais acentuado. Então o que devemos olhar nesses pacientes? Dor, as características da dor, intensidade, a função dessa pessoa, se ela está conseguindo caminhar, trabalhar, ficar sentado, tem que ficar só deitada e assim por diante. E deformidades que possam estar acompanhando a coluna vertebral, junto associada a esses outros sintomas.
Então lembrar assim, a dor radicular é uma dor que irradia, né? Então ela pode irradiar e pode comprometer um determinado local, que são os dermátomos que a gente tem que olhar. A dor referida, que é uma dor que vai projetar em uma determinada região do corpo da pessoa. E a dor axial, que é que geralmente ela irradia do crânio caudal. São dores muito mais importantes. E qual a intensidade da dor? Então essa intensidade a gente tem que graduar de 0 a 10. Se tiver escala analógica, ótimo. Se não tiver, não tem problema, é só pedir para ele de 0 a 10, ele vai dizer. E outra importante definição é o tempo de dor, para que a gente classifiquemos em aguda, são dores que se iniciaram e ainda persistem por 6 semanas, até 6 semanas é aguda, subaguda até 12 semanas e a crônica acima de 12 semanas. E a dor, na sua grande maioria, ela pode ser muscular, postural, pode ter alguma alteração inflamatória, pode ter compressão mecânica ou por hérnia de disco, estenose, pequenas fraturas, osteoporose e assim por diante, e comprometimento vascular. Esse pode ser por compressão da circulação diretamente da medula, ou nós temos problemas vasculares sistêmicos, né, ou até aneurisma aórtico. Então, a dor intensa é uma compressão neuronal, né, geralmente a compressão de nervo que dá uma dor intensa, ou instabilidade vertebral por dano ou perda de altura da vértebra, metástase ou fratura faz isso. A piora noturna tem uma relação sugestiva de infecção ou neoplasia. E uma dor de progresso lento, né? Então indica uma doença degenerativa. Isso significa uma pessoa levanta com dor e durante o dia vai melhorando, ou ao final da tarde ela tem uma dor mais intensa. Então isso é um processo degenerativo. E dor não específica. Isso às vezes a pessoa tem dor, e isso pode estar relacionado a algum problema psicológico ou depressão. Isso também tem que ficar muito atento. Então as funções sempre perguntar o que ele fazia, o que ele não consegue fazer, o que ele tinha que ele conseguia fazer e não está conseguindo. Então isso é muito relacionado à função ou atividade que ele fazia mais, por exemplo, cabeça baixada, leitura, mexer com o computador, essas coisas, né? E isso muitas vezes pode estar relacionado ao trabalho, mas assim, a gente põe o trabalho aqui como último, mas geralmente o pessoal relaciona primeiro alguma alteração no trabalho mais do que suas atividades normais. Uma avaliação clínica, então assim, para ter algumas pistas, né, quando ele se queixa. Intensidade e horário, né? Hérnia de disco tem mais dor pela manhã, estenose canal vai piorando durante o dia, neoplasias, principalmente noturna, um processo degenerativo de artrose, geralmente ao final da tarde, um processo inflamatório, realmente artrite reumatoide, espondilite, começa mais pela manhã e vai melhorando durante o dia. E irradiação para nádegas refere processo inflamatório articular, nas coxas, dores na faceta articular, principalmente lombar, né? E dermátomos, a gente pode ver as compressões radiculares, né? Eventualmente a listésia, que é o escorregamento de uma vértebra sobre a outra, poderá dores nos quadris, né? Olhar bem isso aqui, fatores psicossomáticos, estresse não é uma coisa muito fácil, assim, de um médico ortopedista avaliar direitinho isso, ou um cirurgião de coluna avaliar isso com muita propriedade, mas nós vemos que há possibilidade de associação com dores quando numa atividade de estresse maior. Então a avaliação clínica da dor também é importante ver o que melhora, o que piora, né? Analgésico, sentar, sentir, então repouso que melhora, relaxantes musculares, né? E outras doenças associadas, principalmente a diabetes. Então lembrar que a dor pode ter um fator de reação, história familiar, pode ter uma grande piora durante a gravidez, algumas atividades laborativas ou recreativas, alterar durante o trabalho, e que essa pessoa que tem dor lombar, dor cervical, tem uma séria tendência de quedas. Depois da história, nós temos que fazer um exame físico bastante adequado, que ele tem que ser organizado,
sequencial, estático e dinâmico, quer dizer, examinar ele parado nos seus movimentos. Deve ser despido, então homens de cueca, mulheres calcinha e sutiã, só que preservando o pudor e o respeito ao paciente, ter sempre na sala um acompanhante, né, para que a gente não tenha problemas com essas circunstâncias relacionadas a assédio, tanto paciente quanto médico. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então esse respeito necessita do quê? Que tenha um acompanhante para não haver viés dessa maneira. Um ambiente aquecido, porque o paciente vai estar despido, e se você estiver num ambiente mais frio, pessoas que têm artrose pode ter um pouco mais de dor relacionada ao frio, que faz aumentar um pouco mais as dores articulares. E devemos avaliá-lo tanto na região lateral quanto anterior, principalmente observando o eixo. Um dos primeiros testes é a distância do dedo do chão, que é o teste de Adams, para nós vermos o grau de mobilidade, os balanços sagital coronal, e nós temos que promover um movimento provocativo para ver o grau de dor. Palpação e percussão são extremamente importantes para ver alguma vértebra que tenha mais dor, uma região que tenha mais dor, tanto no processo espinhoso quanto paravertebral. Avaliação da mobilidade desse paciente. Então aqui, lembrar dos dermátomos, né? Conceito de região de períneo, região do pudendo masculino, feminino e região inguinal. E os dermátomos de membro superior, membro inferior, tem que sabê-los. Aqui, as alterações do eixo sagital, né? O balanço sagital. E nós chamamos que a coluna está em eixo quando nós passamos da metade da linha média da nuca, ela tem uma projeção na prega interglútea. Se essa projeção de linha ela está fora da prega interglútea, nós chamamos isso que ele tem alteração do seu balanço. Então isso muitas vezes pode estar no diagnóstico de uma escoliose, de uma cifose, ou mesmo uma alteração do balanço do eixo vertebral pleno. E daqui o canal auditivo externo, na região lateral, deve passar pelo promontório e maléolo lateral. Então isso, pessoas que têm lordose, cifose, a gente vai medir nessa inclinação. A mobilidade da região cervical deve ser medida sentado, ou o paciente faz o movimento, ou o médico deve fazer esse movimento. O teste provocativo, então aqui é o teste de Spooling. Então você faz um fechamento do canal vertebral. Eu tenho dor desse lado, eu vou lá e aperto a fim de promover mais estenose, quer dizer, exacerbar a dor, né? Então são testes provocativos de dor. Então tem que explicar bem bacaninha assim, para não ter problema com isso. Então outro teste Valsalva, isso para a região de estenose, de forame ou do canal. O paciente vai fazer esse teste, ele tem dor, exacerba a dor, né? E aqui o teste de distração para que tenha um alívio dessa dor na região cervical. A mobilidade lombar, nós devemos fazer sentado, ele em pé, e auxiliar no movimento, né? A rotação, inclinação, extensão e flexão. Um teste que tem que ser realizado no dorsal horizontal é o teste LASEG. Então esse teste LASEG tem manobras especiais, né? A qual você que levanta a perna do paciente, não o paciente levanta sozinho. Então ele começa a ser positivo a partir dos 30 até os 70 graus. Abaixo de 30 não houve uma mobilidade importante da raiz, e acima de 70 a dor é extremamente importante. Então, que pode estar associado à retração ligamentar. O ângulo poplíteo, que é formado o ângulo fêmuro-perna, né? Então, esse ângulo aqui é chamado ângulo poplíteo. Quanto mais estendido, melhor é. Quanto menos estendido, pior é. Então, refere-se à retração da musculatura posterior da coxa, chamado isquiotibiais, um conjunto de isquiotibiais. Patrick Faberi, que é um teste provocativo para a região sacroiliaca. E nós temos o teste de Ober, que é para ver a retração do trato iliotibial, que sai da região da asa do ilíaco, a sua inserção no tubérculo de Gerdy. Então nós temos aqui os dermátomos, né? Então exames neurológicos que vão ter a necessidade de medir também a força motora e os reflexos. Para a raiz de 4, nós temos a sensibilidade na região interna da perna. O ponto mais importante é o dorso do pé. O músculo
tipicamente dessa raiz é o tibial anterior, e o reflexo que nós temos é o reflexo patelar. L5 não tem reflexo. Ele está na face externa da perna, sensibilidade no dorso do pé, e o músculo que nós avaliamos a força dele é o extensor longo do hálux. S1, então nós temos aqui a face externa do pé. Veja que não tem aqui a face, outra parte, só a parte externa do pé. Os músculos são os fibulares, a gente vai ver a força de abdução, e o reflexo é o aquileu. Então nós temos aqui o grau de força para L1, que é a flexão da coxa, L3, a extensão da perna, L4, tibial anterior, inversão e flexão, L5, o extensor do hálux, e S1, que é a flexão do hálux ou a flexão do pé, para força. E os reflexos, 4, que é o reflexo patelar e o aquileu. E, em face disso, nós temos inúmeros exames e etc. Tudo, nós podemos estar diante de um problema social que acontece em grande parte, não só aqui, em qualquer lugar do mundo, que é as pessoas atribuem à coluna vertebral a sua incapacidade, né? Então nós temos assim um conjunto de testes que nós fazemos para ver se o paciente não está tentando mentir para ganhar atestado, afastamento, aposentadoria, todas essas coisas, né? Então, assim, o teste de Vadel. Então, assim, o toque superficial, né? Então, um toque superficial, você vai encostar a mão no dorso para começar a examinar ele já. Tem aquela dor importante. Então, isso não é uma coisa que acontece clinicamente. Isso não acontece, exceto quando nós temos uma celulite, uma infecção superficial. Fora isso, uma pessoa que tem lombalgia não vai estar lá relacionada a essa celulite. Então, o teste ele é bastante importante, né? Teste de estímulos. Então você começa, ele ter uma queixa, você faz um estímulo contrário ao da queixa, para ver se ele não está tentando mentir, enrolar a gente, né? Então são as rotações, compressões. Teste de distração. Você vai fazendo o exame físico e vai conversando com ele, e em algum momento ele começa a conversar mais e não prestar atenção nos movimentos que ele está tentando mentir para a gente. Então nós temos que assim, ficar bastante atento a essas alterações que a história não combina com o exame físico, né? E outra coisa que muitas vezes eles têm lá uma fraqueza no braço inteiro, na perna inteira. Então nós vemos que nós podemos ter alterações assim pontuais, né? Uma fraqueza de C5, que é o bíceps, então nós teremos fraquezas em grupo, exceto assim paralisias. Então eles acabam simulando paralisias que não são frequentes, ou paralisias totais, e a gente só faz diagnóstico de parciais. Então essas patologias não fazem assim, uma paralisia de um braço inteiro, né? Faz uma parte, né? Então aí o exame físico ele mata a charada. Outra coisa é a verbalização desproporcional, ele tentar justificar o sintoma dele, falar do sintoma dele e promover assim basicamente uma dificuldade incompreensível da sequência de sintomas que ele está sentindo, tá? E em face dos exames físicos, daí a gente pode passar para a nossa parte de exames, outros que são os laboratórios. Então, como rotina, assim, exames de sangue, urina, eles não fazem um diagnóstico para lombalgia, eles vão ser usados para complementar em algum caso, né? Então, a gente pode usar provas de atividade inflamatória para doenças inflamatórias, VHS, PCR, FAM, fator reumatoide, mensuração de fosfatase alcalina, ácida, proteinúria de Benson Jones na urina, hemograma e assim por diante, dosagens séricas de cálcio e fósforo. Porém, todos esses exames não fornecem um diagnóstico preciso, eles só vão complementar a tua investigação. Frequentemente a gente lança mão da radiografia, por quê? Porque ela que não vai dar uma ideia de quanto está degenerado o disco, quanto está degenerada a faceta articular, para entender a tradução das dores desse paciente. Então nós temos aqui a radiografia frente, perfil, nós temos que assim estar familiarizado com a anatomia radiológica. Então, espaço
intervertebral, forame, pedículo, faceta articular, processo espinhoso, inclinação sacral. Os processos espinhosos no frente, a distância entre os processos espinhosos, a posição dos pedículos, os pedículos estão rodados, estão desaparecidos e assim por diante. As lâminas que estão aqui, né? E processos transversos. Então, a identificação de todos esses elementos anatômicos favorece a gente formular um diagnóstico, né? E aqui nós temos a posição oblíqua. A opção da posição oblíqua, ela serve para a avaliação das facetas articulares e muito frequentemente é usado para ver se você não tem aqui uma fratura aqui nessa região que é chamada pars articular. E nessa posição nós temos aqui o chamado cachorrinho de Le Chapelle, onde nós temos aqui o olho, o narizinho, a orelha, a faceta articular superior, a pata dianteira, que é a faceta articular inferior, o corpo, que é a lâmina, e aqui nós temos a faceta articular contralateral. E o corpo é a lâmina. E aqui nessa região chamada pars, eventualmente nós temos aqui a fratura, que dá o diagnóstico da espondilolistese. Outra técnica radiológica é a tomografia. Ela serve assim para ter um incremento da sua visualização radiológica. E aqui nós temos uma estenose com a imagem de head snake, e bem como nós temos aqui a região de degeneração discal, que pode estar associado a isso aí também, né? Então, ele é um exame que precisa ter um pouco mais de conhecimento. Porém, hoje o gold standard é a ressonância. Então, a ressonância nós temos a possibilidade de ver discos, corpos, vascularização, canal medular, cauda equina, a distribuição da cauda equina, sua angulação anatômica, T1, T2, né? Nós temos os forames intervertebrais, os discos, as raízes. Então, a raiz é essa parte escura e aqui ao redor a gordura que envolve a raiz. Aqui sua faceta articular, o disco, ver se tem algum estreitamento na saída. Então é o exame gold standard, é um exame extremamente importante. Além de na posição coronal, sagital, nós temos a transversal. Nós podemos ver aqui dura mater, as raízes na cauda equina, corpo vertebral, forame, faceta articular e as raízes aqui dentro. Então, assim, é extremamente anatômico, bem fácil de avaliar. Outro exame que nós lançamos mão é a densitometria óssea, que vai mensurar a quantidade de cálcio que tem em cada vértebra, né? E com isso a gente dizer se essa pessoa tem ou não tem osteoporose. Isso falaremos mais adiante. Outro exame que podemos usar, que é a cintilografia óssea, ela vai medir o metabolismo ósseo, todo o esqueleto, um exame do corpo em todo. Nós podemos ter áreas vertebrais que têm essas alterações, nesse caso que foi para avaliação de sacroiliite. Esse aqui é o chamado SPECT, que é um estudo tomográfico através da cintilografia para melhor localização disso. Então é um exame bastante sensível e pouco específico, mas bastante importante. A termografia é usada para pacientes com dor crônica. A gente vai avaliar pessoas que têm dor crônica, eles têm menos calor do que uma pessoa normal. Então veja, do mesmo lado aqui está normal e aqui está mais frio, onde eu tenho mais dor, onde é mais frio. Então a busca do quadro de dor, principalmente pessoas que têm fibromialgia. E eletroneuromiografia é uma condição que a gente vai acabar usando em algumas circunstâncias onde tem alguma degeneração ou compressão radicular, né? Então, não é exame de rotina, é essencialmente para ver o quanto que tem de dano radicular ou neuronal. Então, basicamente, a maioria dos tratamentos que a gente vai despender é conservador, né? Porque a maioria é mecânico, resolve em 2 meses. É importante que o médico que trata paciente com dor lombar tenha um pouco de bom senso, sabe? É uma coisa que aos poucos vai adquirindo. Vai vendo o paciente, vai pegando a prática e vê, diagnosticar, então vai desenvolvendo o chamado bom senso. Isso é importante porque você não precisa fazer um tratamento além do necessário. Se passar esse limite além do necessário, você começa a ter o risco de iatrogenizar esses pacientes. É importante a avaliação da condição física geral, né?
observar a qualidade de vida e a autoconfiança desses pacientes à medida que o tratamento vai sendo feito ou deteriorando, né? Então, sempre vai tendo que avaliar ele várias vezes. Medicamentoso, tem vários, né? Basicamente anti-inflamatórios e analgésicos. Deixar o corticoide por último. Em casos onde tem um pouco de ansiedade, um estresse mais associado, pode-se usar benzodiazepínicos, neurolépticos para ajudar a melhorar e controlar a dor, fazer o paciente dormir um pouco melhor. Então, assim, depende do espectro clínico de cada caso. Raramente a gente faz infiltrações peridurais, mas as infiltrações com corticoide e analgésicos podem fazer um tratamento anti-inflamatório agudo e controlar um pouco mais as dores, né? Tratamentos importantes que é a fisioterapia, analgesia, que pode ser usado na fisioterapia e oral também. O uso de pilates está bastante frequente hoje, RPG, então tudo para voltar à condição muscular vertebral, tá? Então isso é um fator importante, então a pessoa tem que voltar a ganhar musculatura, principalmente a extensora, né? Alguns outros alternativos que são órteses, frequentemente não usado para dores, né? Acupuntura, que é muito bem aceito, e manipulações, principalmente as massagens, manipulações que ainda no meio assim não tem uma comprovação importante. O tratamento cirúrgico ele vai estar associado somente assim quando nós temos uma falha importante, né? Então essa falha importante ela tem que ser observada ao longo do tempo, pelo menos 3 meses de seguimento para chegar a uma conclusão. Uma piora neurológica progressiva, né? E um déficit neurológico estável, com dor importante, a dor vai piorando bastante, daí você tem que realizar um tratamento mais adequado para isso, né? Paciente que tem crises frequentes de dores, né? Então tem que usar exame de imagem para ver essa piora clínica para indicar um tratamento cirúrgico. Então, oferecer a cirurgia somente a partir da 6ª semana, exceto em algumas circunstâncias clínicas que a gente possa ter um pouco mais de vamos dizer assim, de somatória de informações nesse quadro. Nós vamos no outro módulo falar das 4 patologias. Lombalgia é um assunto bastante extenso, né, bastante importante. Na sequência nós vamos falar dessas outras patologias no próximo módulo.